Tendo o prazer de receber aqui no estúdio da nossa Jovem Pan News Fortaleza, Dr. Cabeto Martins, a quem dou meu boa tarde, doutor Cabeto. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Grande prazer estar aqui de novo. Então, um prazer recebê-lo para hoje falarmos que sexta-feira, doutor Cabeto, dia 31, é o lançamento do Centro de Análises de Políticas Públicas do Ceará. Explica para a gente o que é isso, porque tem esse evento na sexta. Bom, na sexta-feira, inclusive vai ser transmitido pelo YouTube, está lá no site do Instituto de Ciências Médicas, Paulo Marcelo Martins Rodrigues. Nós vamos inaugurar um seminário que vai tratar mais especificamente de políticas públicas em saúde. Então, e vai lançar esse centro, que é um observatório, que vai, a partir de a cada 3 meses, apresentar dados de saúde. Ou seja, nós vamos mostrar dados de mortalidade, nós vamos mostrar dados de ocupação dos hospitais, nós vamos mostrar dados de investimento público em saúde, como é que o Ceará está indo em relação aos outros estados e como os municípios cearenses estão. Além disso, nós vamos apresentar pesquisas sobre a eficiência de políticas públicas em andamento. O que quer dizer isso para o ouvinte? A gente quer saber se o recurso que a gente coloca numa política, se ela tem resultado. Então, vamos dizer assim, você quer construir um hospital e você faz um hospital num lugar onde a taxa de ocupação é muito baixa, se as especialidades que lá você dispõe não são as necessárias para aquela região, significa que você gastou dinheiro e não resolveu o problema daquela população. Se você faz programas sem avaliar, evidentemente, o gasto público fica de má qualidade. Então, a ideia é trazer essa informação, Tiago, para que a gente possa exercer um tipo de cidadania que, a meu ver, é urgente. Nós vivemos aí há décadas, no nosso estado e no nosso país, um problema na saúde, um problema na educação, nós estamos vendo aí segurança pública, e, ano após ano, recursos empregados com quase nenhum resultado. Então, às vezes, a população fica dizendo, olha, se aplica recurso, constrói hospital, e daí por diante, e a gente não vê o resultado. Então, a ideia é que nos 184 municípios do Ceará, a gente mostre a notícia, mostre dado sério, é uma forma de fazer política não partidária, independente, para que a população possa cobrar do representante público. E também para que as instituições públicas elas se utilizem desse dado para tomada de decisão. É uma colaboração com a sociedade. É legal isso, doutor, porque às vezes, isso que o senhor falou, né? O recurso existe, mas às vezes não é bem aplicado, falta conhecimento mesmo, às vezes conhecimento básico de bairro, de cidade, né? Existe já uma conversa com o poder público, estadual e municipais, para esses dados serem utilizados para este fim? E é importante o senhor ter falado que, me parece, é suprapartidário, não tem a ver com partido, é a ver com conhecimento para a população, né? Sem dúvida. Nós estamos trabalhando com pesquisadores, né? O que vocês vão ver sexta são referências nacionais e internacionais. Representante do grupo do Armínio Fraga, que é quem mais pesquisa saúde pública no Brasil, o Felipe Salto, que é uma referência na economia brasileira, o nosso cearense Mansueto Almeida, que é uma referência, o fundador da Anvisa, Gonçalo Vecina, nosso professor da USP, Xavier Neto, que fez uma enorme colaboração na Covid aqui no estado do Ceará. Então, o que isso significa? Nós entendemos, quando a gente estava na secretaria, que transparência é o maior veículo de transformação. E transparência, ela transforma a informação numa grande transição social. Então, se você mora em qualquer parte do Ceará, num município pequeno, Campos Sales, Hererê, ou daí por diante, você vai saber como está sendo aplicado o recurso na sua cidade, ou no seu município, ou no seu distrito, e vai saber se aquela aplicação está adequada. E mais ainda, você vai saber se é mais importante construir, asfaltar uma estrada ou modernizar uma escola. Eu vou abrir lá o seminário mostrando alguns dados que
tenho certeza que vai ser surpresa para muita gente. Por exemplo, eu vou citar aqui 2 dados. Um, em relação ao investimento público, quer dizer, nós levantamos de 2015 a 2024 o investimento em saúde, educação e segurança, de 100% dos investimentos anuais no estado do Ceará, aproximadamente 20% está relacionado a essas 3 atividades. Ou seja, o Ceará investe somente 4% por ano em saúde. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que os hospitais estão envelhecidos, não obedecem às regras de acessibilidade, vigilância? Porque, evidentemente, não há uma prioridade. Talvez não por querer, às vezes por desconhecimento. Falta de dados Falta mesmo, de né? dados reais e analíticos, que tenho certeza que a construção da cidadania faz mudar a política do local. A gente parte do princípio que é a sociedade que muda e não o meio do poder público. O outro aspecto interessante, que eu vou citar aqui para forma de exemplo, é a mortalidade de doença cardiovascular. O infarto, que é uma doença relativamente frequente, é uma das principais causas de óbito no mundo, né, não só no nosso estado. A mortalidade, ou seja, a letalidade, que seja, de todos os casos que chegam nos hospitais da região metropolitana de Fortaleza, cerca de 25% vão a óbito. Ou seja, de cada 10, entre 2 e 3 pessoas vão falecer. Se você comparar isso com alguns lugares do mundo, por exemplo, Estados Unidos, 1%, de cada 10, 1. Se você chegar em São Paulo, esse dado, 8%. Se você chegar no Piauí, a mortalidade, na maioria dos meses, é menor, a letalidade é menor do que o estado do Ceará. Então, o que está fazendo a gente não alcançar os índices adequados e ter uma letalidade tão alta? O que está acontecendo? É porque nós não investimos adequadamente na modernização, na valorização do trabalho, na educação permanente, ou nós não estamos reconhecendo dados importantes como a prevalência de hipertensão. Então, uma vez tendo esse dado crítico, e aí, caro ouvinte, a gente tem muita instituição no Brasil que trabalha educação, trabalha segurança, mas na saúde são poucos, sabe, Tiago? A gente viu que poucas instituições fazem essa análise crítica. E aí eu já lancei em outras entrevistas, e vou lançar aqui também, de lançar aqui uma proposta para a imprensa, de fazer um consórcio de imprensa, porque esses números ganhem as ruas. Assim como foi na pandemia. Como foi na pandemia, foi tão eficiente. Foi eficiente demais. A gente tinha dado o tempo todo, a gente entrava lá no IntegraSUS, tinha os dados e divulgava. Né? Então, a gente quer resgatar o IntegraSUS, que foi tão importante. O Ceará ganhou o prêmio de transparência no mundo inteiro, mas agora de uma forma continuada e independente. É importante que esse órgão ele não seja de política partidária e ele exerça um grande debate com isenção, com honestidade, para que tanto o poder público como a sociedade construam um debate muito mais vigoroso. Dr. Cabeto Martins, conversando conosco aqui, dispensa apresentações, foi secretário de Saúde, mas uma atuação importantíssima na saúde cearense, porque na sexta-feira, dia 31, tem um seminário de lançamento do Centro de Análises de Políticas Públicas do Ceará. Existem outros estados que têm algo assim semelhante, doutor? Não tem. Assim, a gente teve o cuidado de averiguar outras instituições. Por exemplo, a gente tem alguns dados de análise de política pública sobre outra metodologia na Fundação Dom Cabral, inclusive o doutor Ettore vem mostrar um belíssimo estudo de bem-estar social, que inclui, inclusive, a eficiência do governo, né, das instituições não governamentais. A gente tem o Instituto do Armínio Fraga, mas não temos nada que seja uma espécie de observatório e, ao mesmo tempo, de análise crítica em saúde. A gente não tem uma instituição com esse desenho que nós estamos propondo. Perfeitamente. Então, é um evento que é fechado, obviamente, para convidados, né? Não dá para abrir, mas vai ser transmitido no YouTube, o que é muito importante. Como é que a gente vai poder acompanhar? Amanhã sai o link da bio, né, do ICM, que é a instituição, para que todos possam acompanhar online. E entrando no Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues, no Instagram, você pode acompanhar o link
para, inclusive, fazer pergunta, ter participação efetiva. A ideia de ter um grupo pequeno é porque o modelo é de debate. Então, os apresentadores têm 40 minutos para apresentação e o mesmo tempo de especialistas da área para que esse debate seja muito bem construído. Uma vez feito isso, nós vamos divulgar as conclusões em mídia E aqui na Jovem Pan, News, por favor, pode mandar. em todo lugar, né, para que a gente possa fazer um grande debate social, iniciar esse grande movimento. Doutor Calbeto, muito obrigado mais uma vez, uma iniciativa maravilhosa, assim, a necessidade que a gente tem de dados, de ciência mesmo, para tomar as decisões. Muito obrigado pela iniciativa e por ter vindo aqui conversar conosco. Espaço sempre aberto, viu? Mais uma vez, um grande prazer, muito obrigado, cidadão cearense, fortalezense, e espero que isso traga aí um grande incentivo para o debate, para essa construção de cidadania. Obrigado, meu querido.